Gratidão a todos os internautas, telespectadores, tanto no Facebook quanto no YouTube. A nossa gratidão profunda a todos os organizadores deste grandioso momento, rogando a Deus que nos abençoe a todos, que o Cristo encontre em nossas consciências as ambiências necessárias para que possamos falar do teu Evangelho em espírito verdadeiro, assim como os bons espíritos que nos inspiram, os elementos e elementais da natureza que nos sustentam, possam também encontrar em nós as predisposições para que a palavra seja clara, que convide, que esclareça, que conforte e que leve estímulos para a libertação. Vou começar com uma pequena leitura da nossa primeira obra. É bem verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta. Entretanto, a libertação somente ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável do que se aprendeu. Não basta crer e fazer. É necessário, acima de tudo, de todo o conhecimento adquirido, compreender o que está sendo realizado. Não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência do que foi assimilado. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mas é só a primeira parte. Muitos são os chamados. Eu entendo não número, porque todos são chamados. Muitas são as formas que Deus, a força suprema do cosmos, a onipotência, a onisciência, a onipresença, assim como os convites feitos pelo Cristo, pelos seus emissários, por todos os momentos e por todas as expressões da natureza. Porque a cada segundo de nossas vidas, em cada pensamento que surge em nosso cenário mental, já que elaboramos a cada 24 horas, segundo Joana de Ângeles, em torno de 95 mil pensamentos. E se o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo, conforme Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no item 76, então a cada pensamento eu estou recebendo um convite, porque se o pensamento chegar como intuições, vindo de dentro para fora, ou como inspirações, vindo de outros cenários para dentro, ele está trazendo convites, assim como os sentimentos, as palavras e as atitudes. Então, muitos são chamados hoje pela literatura, pelas mídias, tanto televisivas, pela imprensa escrita, por todos os meios, nós estamos sendo chamados. E às vezes oramos pedindo direção e esquecemos de silenciar para ouvir a resposta, tanto de nossa própria consciência, porque a oração, segundo André Luiz, é um mergulho na própria essência consciencial. Somente buscaremos em outras fontes se não encontrarmos dentro o que estamos procurando. Mas, de acordo com as diretrizes de Miramês, Leon Denis, Ramatiz e tantos outros, Deus e o Cristo estão dentro de nós, assim como o Evangelho. De modo que, se eu não encontrá-los dentro, dificilmente eu vou enxergá-los fora, já que eu só consigo ver fora o que eu já construí por dentro. Se eu não construir a ambiência para que o Cristo, para que Deus, para que o Evangelho possa florescer a partir do meu comportamento, dificilmente eu vou entender os convites de fora.
Porque para entender um convite vindo por inspiração, ou através de uma leitura, por intermédio de uma música, ou de qualquer elemento externo, eu preciso ter um contraponto dentro para que eu possa comparar. Se eu não tiver o conhecimento prévio de tal coisa, dificilmente eu consigo arquitetar um pensamento, porque eu vou comparar as informações que estão na minha memória com o que eu desejo edificar, conforme o que eu desejo imaginar. A nossa capacidade imaginativa, desse modo, é proporcional ao conhecimento bem arquitetado. Se eu não tiver esse conhecimento prévio, esse discernimento do que pretendo, eu não consigo imaginar o que eu não tenho discernimento. Tampouco vou conseguir pensar, porque a capacidade intelectiva, o poder imaginativo, vai me possibilitar orar, porque em cada palavra eu vou revelar uma intenção, como bem nos aconselhou Allan Kardec no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em cada palavra, na oração, devemos revelar uma intenção. Mas quando folheamos esse capítulo, e no item 23 encontramos que a oração é a filha primeira da fé, se é filha, é um ser. E se eu desconheço esse ser chamado oração, que é vibração, é poder, é energia, é uma entidade com a qual eu dialogo e a coloco em ação, posto que todas as virtudes são filhas da fé, porque é o que encontramos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é mãe de todas as virtudes, sendo que a oração é a sua filha primeira. De modo que, quando estudamos obras como Nos Caminhos de Jesus, por Amélia Rodrigues, ou Pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco, o capítulo 23, O Anjo da Misericórdia, quando ela narra de 4 entidades que se apresentam para Jesus, o Cristo de Deus. Uma disse-lhe: Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. E a segunda se achega: Tu te lembras, eu sou a esperança. A terceira, por sua vez: Eu sou a caridade. A quarta: Eu sou a misericórdia. Então, assim como a fé, a esperança, a caridade e a misericórdia são entidades de alta hierarquia a serviço do Cristo, em nós são entidades ou virtudes como imanências de nossa própria consciência. Porque orar é iluminar-se de dentro para fora. Eu vou mergulhar no reino de Deus que está em mim, vou encontrar o próprio Deus e o Cristo neste reino, e o Evangelho, que é força, vitalidade e vida. Então, se alguém disse-me acerca do Evangelho, como Emmanuel, por exemplo, na obra Irmão, na lição Renúncia, quando falamos do Evangelho do Senhor, não devemos esquecer que ele não está aqui nem acolá, mas sim em ti mesmo, portas adentro do teu próprio espírito, nos mais íntimos reforços de sua consciência e de seu coração. E Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, narra com toda clareza: Evangelho é um repositório de força, de vitalidade, de vida, colocado em ação pela oração, porque eu estou iluminando-me com a força, vitalidade e vida do Evangelho, trazendo-o para a mente.
para que eu possa moldar segundo a minha necessidade, com a força que a lei, a diretriz, representada pelas minhas virtudes. A plenitude, segundo Joana de Ângeles, gesta a gratidão. A gratidão dá à luz a esperança. Assim, melhor dizendo, a gratidão gera a paciência e também a alegria. E delas nascem a esperança. Sendo a esperança a doce presença do amor. E para o espírito Joana de Ângeles, o amor é a força que gera a vida, porque é o evangelho na ação. É a vitalidade do evangelho gerando vida, nutrindo a vida, e a força organizando e mantendo a vida em todas as suas expressões. Então, quando falamos de muitos são os chamados, e esses chamados chegam de incontáveis dimensões do ser e do saber, quando eu conheço a mim mesmo, o espírito com quase a idade do universo, conforme a obra Encontro com a Paz e a Saúde de Joana de Ângeles, e na obra O Ser Consciente, a autora narra que esse espírito sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. De modo que, se ele sabe, o que somos nós, afinal? Para a autora, na mesma obra citada, um ponto desta autoconsciência pura, o que chamamos de alma encarnada, e a nossa busca incessante é o conhece-te e conhecerás a verdade. Para Allan Kardec, o homem é um pequeno mundo, conforme consta na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2º. O diretor é esse espírito, a nossa totalidade. O princípio dirigido é o corpo, que representa para ele a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Ele sabe o menor movimento da menor partícula do teu corpo, assim como de um átomo, de uma molécula, de uma célula, e sabe por que elas se movem. E nós, as almas, como fascículos desse espírito, no dizer de Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o que está encarnado não passa de uma diminuta fração do que não está nessa realidade, assim como Joana de Ângeles, é um ponto de autoconsciência pura, e a alma precisa, além de conhecer-se como alma, e depois entender e conhecer o espírito de onde ela se originou. E após isso, mergulhar, imergir nele, para ser fecundada com a sua força, vitalidade e vida, porque na essência do espírito tem o reino de Deus, a superconsciência. Então ela vai banhar-se desse oceano de amor e voltar ao consciente, fecundada pelas novas diretrizes, por intermédio da oração. Porque conforme Emmanuel, assim como Amélia Rodrigues, quando nascem nos desejos mais íntimos de nossa alma ou nosso, nós vamos levar esses desejos para o mundo mental. E dependendo da nossa inteligência, do poder imaginativo, da capacidade criativa que é o nosso pensamento, nós vamos apresentar a nossa proposta, o nosso plano de ação. E em cada palavra verbalizada ou não, eu vou revelar as minhas intenções. E conforme eu crio essa ambiência de lucidez, atendendo o convite dos desejos, e agora tentando comunicar com a consciência, que é a minha totalidade, onde o Cristo, o Deus, o Evangelho esperam por mim,
E ao chegar nesta ambiência e dizer, estou aqui, o que queres que eu te faça? E após receber as diretrizes, apacenta as minhas ovelhas. Retornamos iluminando-nos de dentro para fora, trazendo esses sentimentos profundos para o consciente, para iluminar a inteligência, o poder imaginativo, a memória, a nossa capacidade reflexiva, porque quando chega na mente é o que chamamos de pensamentos. A oração cria os pensamentos, segundo Amélia Rodrigues. Assim como a vontade de dentro para fora também os cria, segundo Miramês. Então, nós podemos, de acordo com a nossa capacitação, criar os próprios pensamentos, os pensamentos vindouros, ou criar a ambiência para que a intuição se expresse por intermédio da vontade e traga-os para o nosso consciente, para fecundar-nos com novas realidades. Para, então, após essa arquitetura do pensar, usar os nossos valores, a caridade como processo de autoiluminação, a esperança como repositório de força e força como diretrizes e vida como vitalidade. A doce presença do amor que gera a vida, nutre a vida com a vitalidade e organiza a mesma vida com a força desse mesmo amor, ou o evangelho personificado na ação. Assim, quando entendemos os convites das leis e da própria vida, vida com V maiúsculo, sendo a totalidade, e as expressões da vida com V minúsculo em toda a natureza, desde o mais ínfimo ser ao mais elevado astro, assim como do amor como totalidade, força, a maior potência que existe no cosmos, e a expressão do amor com A maiúsculo, agora com A minúsculo como substância, como a força mais sutil, gerando vida com V minúsculo. Então não se assuste, não se atormente com essas siglas. Entenda que nós estamos recebendo oportunidades do macro e, ao mesmo tempo, do microcosmos. Quando falamos do macro, usamos a letra maiúscula. Quando falamos do micro, a minúscula. Por exemplo, se eu falo do espírito da totalidade, eu uso o E maiúsculo, espírito individualidade. Se eu falo do espírito na sua origem, é E minúsculo, é o princípio inteligente do universo. Então, muitos são os chamados para entender a sua origem, sua natureza e sua destinação por intermédio do conhece-te a ti mesmo, para conhecer a verdade, porque o macro está inteiro no micro, ou seja, o universo inteiro está em mim, tanto como espírito, quanto como alma, sendo a menor parte dessa realidade. De modo que, se o todo está inteiro na menor parte, esta micropartícula também está no macro, contribuindo com a grandiosidade da arquitetura cósmica. Eu acabei de receber um chamado agora para pegar um copo d'água, olhar para ele, como esse que você selecionou aí para ser magnetizado. E olhei para essa pequenina gota que tem mais ou menos 9 trilhões de átomos, onde cada um desses átomos, segundo André Luiz, já é um aglomerado de forças vivas. Eles tiveram a sua origem na bioenergia.
a bioenergia tivera sua origem na matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. A matéria mental é uma transubstanciação do fluido universal. Este tem como base estrutural a matéria elementar. Ela tem a sua estrutura coesa a partir do espírito, o princípio inteligente do universo. E lembro-me de Jesus num desses convites. Tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E Leon Denis, na obra O Grande Enigma, narra-nos, ou ensina-nos. Quando pensamos, quando preparamos essa ambiência, quando fazemos esse convite ao festim, de acordo com a nossa arquitetura, com o nosso planejamento, esses pequeninos espíritos, os quais Allan Kardec, tanto na questão 613 da obra O Livro dos Espíritos, quanto no item ou no capítulo 6º da obra A Gênese, disse que tudo que existe na natureza não passa de uma porção desses elementos individualizados, coordenados complexamente, entrelaçados. E Leon Denis narra que quando os convidamos no ápice da nossa vontade, que é o nosso desejo aliado ao Cristo interior, esta força se transforma em atração que já é a lei que vai reger o amor. E o amor nasce da unificação ou da reunificação dessas diminutas partículas, espírito, princípio inteligente, com E minúsculo, ou mônadas primordiais, átomos primitivos. E quando esta força de atração eleva-se um degrau, transforma-se no próprio amor, lei, que vai reger o amor substância para criar a própria vida, que é o Evangelho na ação. A força do Evangelho como lei, a vitalidade como matéria-prima e a vida como resultante. Estamos sendo convidados a gerar vida, e vida em abundância, já que estamos no Cristo, somos células do teu corpo, como disse-nos Paulo de Tarso. Nele existimos, nele nos movemos, nele vivemos as nossas experiências. Existimos como seres constituídos, individualizados, nos movemos de uma constelação a outra, de uma galáxia a outra, de um universo a outro, de uma dimensão a outra, ou de um planeta a outro, de um sistema solar e assim por diante. E vivemos as nossas experiências. E você que vai magnetizar a sua água, porque somos nós que deveríamos magnetizar a nossa água, como Kardec nos fizera um convite, um desses convites, um desses chamados no Livro dos Médiuns, do item 126 ao 131, quando ele fala do laboratório do mundo invisível. Ele narra que nós podemos alterar a água do copo, que nós vamos magnetizá-la, porque ela é um fluido, e nós vamos usar um fluido. Isso mesmo, quando falamos acentuado no I, fluido é a água. Fluido, fechadinho no I, é a nossa energia que vai interagir com esta. Então, nossos fluidos, enriquecidos pelas nossas virtudes, segundo Kardec, vai interagir com os fluidos, nesse caso a água, tanto com esta, quanto com a água do meu corpo, que é mais de 2/3, e eu vou equalizar, harmonizar, reordenar a partir da proposta que eu estou fazendo. Eu vou mergulhar a minha essência consciencial, as minhas virtudes, a oração, que é uma entidade, que vai como médio ou medianeira da plenitude, da gratidão, da alegria, da esperança e de tantas outras, sendo que a vontade
é a potência que sintetiza todas essas outras, e a vontade em mim é a presença do Cristo em mim. E fazendo a vontade dele, eu vou mergulhar no núcleo do átomo, que é um centro vital, segundo Emmanuel. E ao entrar com as minhas virtudes neste núcleo, que é um centro vital, eu vou requalificar os nêutrons, transformando-os em prótons, em novos elétrons, em novos fótons. E esses fótons reunificados formam o meu magnetismo, com o qual eu vou interagir não só com os núcleos atômicos, com as moléculas, com as células, com os tecidos, com os órgãos, com os sistemas, com o corpo biológico como um todo, com as camadas perispirituais, com as pessoas, com a vida em todas as suas expressões. Então, muitos são os chamados. E um sábio da antiguidade já nos disse, conforme relembrou Santo Agostinho. Dito este, que estava no portal do santuário de Delfos, conhece-te a ti mesmo, que não veio da Grécia, nem do Egito, veio de Atlântida, por Hermes Trismegistus, o pai da sabedoria, o 3 vezes grande. E esse conhece-te a ti mesmo, nós que somos cidadãos cósmicos, aportados por intermédio dessa diminuta partícula nesta realidade terrestre, estamos buscando esse conhecimento há milênios. Porque se eu conhecer-me, eu sou uma cópia do universo, como disse-nos Emmanuel na obra Pão Nosso, na lição Governo Interno, a de número 158. Efetivamente, o nosso corpo físico é uma cópia perfeita do universo. Mas mais tarde, Khalil Gibran foi estudar e compreendeu que um único átomo é uma cópia do planeta Terra. Tudo que existe na Terra existe dentro de um único átomo de nosso corpo. E Kardec, na Gênese, fala que, basicamente, todas as formas orgânicas derivam-se de 4 átomos: o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio e o carbono, assessorado por outros. E Joana de Ângeles, numa de suas obras, narra que o universo é feito de átomos. E esses átomos, por sua vez, são universos em miniatura. E André Luiz sintetiza: se alterarmos a estrutura de um dos 10.000 átomos presente numa só molécula, das 280 milhões de moléculas só numa célula do nosso sangue, que vai levar o que estamos pensando para o corpo, o que estamos sentindo, que vai levar juntamente com o plasma e com os demais elementos, as plaquetas, o que nós vamos sorver na magnetização, que foi colocado por intermédio da magnetização da água. Então, nós vamos sorver a água, ela vai chegar ao estômago, e a partir da mastigação no íntimo da boca, dependendo da minha frequência vibracional, eu já começo a transportar o psiquismo desta água, o evangelho que está nesta água. É Caena, em Canção da Natureza. O evangelho está na água, ele está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza. Porque é uma força que gera a vida, nutre a vida, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Não por acaso, Emmanuel disse-nos que nós somos evangelhos também, inacabados, mas somos. Para aqueles que estamos conduzindo, somos a lei. Para aqueles que nos conduzem, eles são a lei. Por isso que Jesus, em relação a nós outros, o Cristo de Deus, é a lei para nós. E ele disse-nos: eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho que conduz à verdade
para a compreensão da vida. De modo que ninguém vem ao Pai se não passar por mim, se não aprender tudo em mim à semelhança de um pequeno fascículo de luz no interior de uma árvore ou de um vegetal qualquer. Esse fascículo de luz vai aprender tudo que existe nesse vegetal, que existe nesta árvore. Se ele não passar por todos os quadrantes desta árvore, ele não chegará ao reino animal. Assim, ninguém vem ao Pai se não passar por todas as experiências do Cristo. De alguma forma, isso está grafado na questão 560 do Livro dos Espíritos. Todos nós vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Eu sei presidir a formação da água, a sua magnetização e a transformação da mesma em alimento. Você sabe? Se você soubesse, você não ficaria na dependência. Você teria conquistado a sua liberdade. Lembra da leitura inicial? Vamos voltar? É bem verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta para essas realidades. Entretanto, a libertação dessas dependências somente ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável do que se aprendeu. Não basta crer e fazer. É necessário, acima de todo o conhecimento adquirido, compreender o que está sendo realizado. Não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência do que foi assimilado. Se eu estou falando isso para vocês, eu consigo me ver no íntimo de um átomo. A minha consciência, como aprendi com Maria João de Deus, com Pietro Baldi, com Ramatiz e tantos outros. Transportar-me para o interior da molécula de água, para o interior do núcleo atômico, assim como faço dialogando com os meus órgãos, os meus tecidos, as minhas células, as moléculas, os átomos e subdivisões. Muitos são os chamados. E o chamado essencial de Jesus foi esse: amai-vos uns aos outros. Um novo mandamento eu vos dou, como eu vos tenho amado. Jesus, o Cristo de Deus, está em nós e quer renascer através dos nossos comportamentos. É Bezerra de Menezes. Jesus está voltando no comportamento de cada um. Se cada pensamento, o espírito encarna uma realidade, se eu sintonizar o meu com o pensamento crístico, eu vou começar a encarnar as suas virtudes. Lembra quando ele disse-nos, ou disse à jovem que sangrava? Eu senti desprender de mim virtudes, que foi na direção da jovem que gostaria de receber essas virtudes. Então, se prepararmos a ambiência para o festim de núpcias, mediante os convites de variada ordem, com certeza vamos receber o Cristo de Deus nessa ambiência e poder dizer, como Paulo de Tarso um dia disse, olhando para os nossos, da mente ao físico, e dizer a esses pequeninos que se encontram sob nossa responsabilidade, sigam-me vós. Mundo consciente, mental, subconsciente, inconsciente e os nossos veículos de expressão. Porque eu já sou igual a ele que moreja no superconsciente. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Como prometido, a intenção era falar o mínimo para que vocês pudessem entender o máximo. E se ficou confuso, as perguntas são para isso. Então, pergunte e nós vamos, de acordo com as perguntas, colocar mais alguns pontos neste conto
para entendermos alguns convites da nossa consciência, da consciência crística, da consciência cósmica, ou de todas as expressões da vida em a natureza, do micro ao macrocosmo. Grande abraço e até já. Muito obrigado, Sebastião, pelas suas palavras, e confesso que é digno de um seminário, né, para poder esmiuçar todo esse entendimento aí que muitos são chamados. Eu queria já começar com uma pergunta: se são tantos os chamados, por que a dificuldade de a gente encontrá-los? Normalmente nós andamos distraídos, porque se Deus é a onisciência, a suprema sabedoria, ele tudo sabe. Se ele é a onipresença, ele está em tudo. Se é a onipotência, tem todo o poder para nos secundar com essa realidade. Então, quando olharmos para a obra, intencionando enxergar a ação do autor, como Emmanuel nos alerta, falamos que acreditamos em Deus e vivemos como se ele não existisse. Às vezes jogando a água fora, por exemplo. Por isso que eu dei o exemplo da água. Porque se numa molécula de água tem 9 trilhões de átomos em média, numa gota d'água, melhor dizendo, quantas vidas, já que tudo é vivo? Cada átomo é um aglomerado de forças vivas. Quantos pequeninos eu desnorteei com o gesto de colocar a água no copo e jogar um tanto fora. Então, se estivermos atentos, nós vamos receber os convites através do ar que respiramos, porque ele, além de trazer informações, porque o Evangelho está no ar, ele traz mais de 70% dos nutrientes para a manutenção do nosso próprio corpo. E assim como medicamentos e tantas outras realidades para nos auxiliar. Então eu falo que não atendemos os convites por estarmos distraídos. Comemos além da conta, sendo que o alimento são vidas. E se eu como além da conta, eu desequilibro o meu corpo e os elementos que eu comi em excesso vai voltar desarmonizados para a natureza, porque não vão ser absorvidos. E os próprios alimentos que foram convidados, e quando nós os deixamos apodrecer ou usamos inadequadamente, tudo isso são convites, são chamados para prestarmos atenção naquilo que estamos fazendo, estar inteiros na ação e, de fato, poder lembrar de Francisco de Assis e do seu poema, vendo a obra, vê-se Deus. Essa distração, Sebastião, que você comentou, por isso que nós não nos atentamos para o chamado, poderia ser atribuído um pouco pela falta de crença numa vida futura, uma falta de crença na divindade realmente como ela é divulgada e ensinada pelo mestre? Vamos ver se é falta de crença ou falta de certeza. Porque eu costumo dizer que eu não creio em Deus. Eu não creio na reencarnação. Eu não creio em coisa alguma, vamos colocar assim. Eu tenho certeza da preexistência, da sobrevivência do ser. Então é ter a certeza que vai fazer com que a pessoa esteja atenta para isso. Porque são as crenças de variada ordem que está dificultando as pessoas a prestar atenção na vida. Esse discernimento, ter a certeza da onipresença divina, saber que eu estou tocando em Deus quando toco numa flor, quando toco em algo ou em alguém. Então é essa certeza, essa convicção, não se trata apenas de um crer pura e simplesmente, é ter a certeza absoluta que Deus está em tudo, que eu estou trazendo um tanto mais dele quando tomo água, por exemplo, quando eu vou me banhar, quando eu abraço alguém. Então é um eterno ir e vir da sua presença em mim. Quando eu expiro,
como Irmã Dulce dizia, eu estou devolvendo Deus para a natureza. Quando eu inspiro, eu estou trazendo Deus para dentro de mim. E Miramês narra que Deus é tão perfeito que ele nos criou dentro dele e ele dentro de nós. Então, essa certeza, essa convicção que Kardec inicialmente chamou de fé raciocinada e mais tarde de fé vivenciada. A fé vivenciada é essa certeza. A fé raciocinada ainda é a crença. Entendi. Essa fé vivenciada, então, quer dizer, nos leva a compreender melhor Deus. Seria essa o novo pacto para o mundo melhor? Não tenho dúvida disso. Não leva só a compreender, leva-nos a entender que nós somos deuses. E como que eu posso agora falar que eu odeio um dos meus irmãos se eu estou falando que odeio o próprio Deus, quando eu tenho essa certeza? Agora eu vou procurar dar um jeito de viver em harmonia, se eu sou um dirigente de uma nação, viver em harmonia com a outra nação irmã, porque a outra também está sendo dirigida por um outro filho de Deus. Ou se eu estou conversando com meu vizinho, a mesma coisa. Então, eu estou vendo fora, que um capítulo inteiro da nova obra que nós estamos concluindo, ele fala disso, de eu me ver no outro, me ver na vida. Então, se eu estou com as lentes desajustadas dentro, eu vou ver tudo distorcido fora. Mas o que eu estou vendo fora é um retrato do que está dentro. Porque como pode ter alguma coisa fora em desacordo com a lei cósmica, sendo que Deus é a onipotência, é a suprema sabedoria, é a onipresença. Então, fora não tem nada de errado. O errado ou o erro, segundo Kardec, é como eu estou enxergando a harmonia da criação. Porque no meu sistema imunológico, se o meu sistema estiver em dia, ele está dizimando milhares de seres para que eu possa manter a minha saúde, por exemplo. E está tudo certo. Agora, se eu olhar num corpo maior, que é o planeta Terra, e ver alguém se degladiando, eu começo a falar mal, usar a maledicência, ao invés de orar, ao invés de viver o que eu acredito para criar um sistema de pacificação, como o Emmanuel nos convida. Ele fala, se eu vivenciar 1% do cristianismo que eu falo, a humanidade inteira seria libertada de todo o mal. Por essas palavras que você comentou, então a gente, vendo o atual estado da humanidade e do mundo, eu acho que é mais uma comprovação daquela passagem de Jesus que ele diz que a porta da salvação é estreita. Porque a gente vê a maioria dos irmãos deste mundo totalmente alienado ao que você acabou de dizer. Exatamente. E principalmente nesse momento de pandemia. Acha que essa pandemia é uma realidade, por exemplo. O vírus é uma realidade porque ele estava aqui muito antes de chegarmos. Agora, criaram esse pavor como se ele fosse o vilão da história e ele não tem nada a ver com isso. Ele é 4 vezes menos letal, conforme o Dr. Alessandro Loyola, na entrevista que fizemos com ele ontem, do que o vírus mais simples do influenza, por exemplo. Então, não é ele que está levando, porque se somarmos as pessoas que morreram o ano passado, no mesmo período desse ano, morreram menos gente, ou melhor, teve 1% de diferença, que poderia ter até 5%, 7%, como teve de 17 para 18, 2018, de 18 para 19. Em torno de um ano para o outro, aumentaram as mortes, em termos gerais, de 5% a 7%. Só que em 2020 aumentou só 1,5%. Quer dizer, morreu menos gente em 2020 do que em 2019. Então, quem é que está matando as pessoas? A corrupção, essa desordem, sim, porque se eu matar alguém como hospital, eu ganho 20 mil reais. Como gestor de um município, eu ganho 10 mil. Por que estão deixando as pessoas morrer se o tratamento precoce está aí e pode salvar todas as vidas? Quer vacinar com uma vacina que pode dizimar parte da humanidade, reprogramando o DNA?
Se eu estiver atento, eu vou enxergar isso e não vou cair nessas armadilhas. Isso é estar atento, vivenciando o Evangelho, porque nós que somos espíritas, se conscientes, não somos ingênuos. Não vamos deixar alguém colocar uma focinheira, porque máscara não resolve coisa alguma, se for para o vírus, conforme o doutor também disse-nos ontem. A máscara do médico, na cirurgia, que seria a mais potente, não o protege de nada. E nem protege o paciente do que ele teria no corpo dele. Protege se eu tiver gripado e for tossir em cima de alguém, só por questão de higiene. O vírus tem 100 bilionésimos de milímetro. A máscara do médico só filtra até uma partícula de 300 bilionésimos de milímetro. Ele entra e sai a hora que ele quiser. Então, por esta falta de atenção nos ensinos de Jesus, que tem a proposta de libertar a criatura, porque ele ilumina com o conhecimento, para que a gente liberte-se com a vivência do conhecimento, anda distraído, Maria vai com as outras. Conforme você já viu aquela pegadinha, você para numa esquina e começa a olhar para um prédio de apartamento, lá pelo 10º andar, por exemplo, fica olhando. Daqui a pouco, a metade da rua está olhando para o mesmo ponto, sem saber o que está olhando. E quando você fala que estava apenas com um torcicolo, fica tudo com cara de bobo. Então, estamos vendo aí as pessoas se deixando aprisionar, porque quem estava trabalhando foi onde tiveram menos contato dos contágios. O maior ponto de infecção, quem estava ocioso dentro de casa, achando que estava protegido. Então, se eu tenho consciência que eu sou Deus, o reino de Deus está dentro de mim. E se eu posso fazer mais do que Jesus fizera, eu tenho poder para curar-me, porque foi ele que disse, a sua fé te curou. Eu tenho certeza disso e não tomo remédio de espécie alguma há 24 anos, porque remédio nenhum cura coisa alguma. Não estou desprezando a medicina. Ela tem a função de aliviar efeitos, assim como a medicação. Agora, se eu ando distraído, eu vou, como a maioria, na mesma onda e não presto atenção nos recados, nesses chamados, que às vezes vêm através de uma criança. Para a gente encerrar, então, abusar da sua boa vontade, pelo que estou vendo, então, quer dizer, a gente não nos conhece, e pior, a gente não vê no próximo nós mesmos. Então, a gente acaba provocando maldades, desequilíbrios, por não ter a consciência plena nas virtudes do Mestre que ele nos deixou aqui. Por isso, a necessidade desse despertar. Não é mesmo isso, Sebastião? É exatamente isso. Eu estava lembrando, porque eu coloquei nesse capítulo que eu falei para você, eu coloquei um pequeno fragmento de Dias da Cruz por Francisco Cândido Xavier. Ele fala que todo mal que fizermos ao outro é dilaceração na própria alma. E se eu falar mal da tua vida, eu estou dilacerando a minha alma. E Emmanuel ainda vai mais longe. Todo mal que eu falar de você, que eu julgar você, eu estou gravando de forma indestrutível nos tecidos mais sutis da minha alma, para daqui a pouco a lei me obrigar a passar pela mesma situação que estou condenando em você. Por isso que no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma frase que vem através daqueles portais, que abre um portal, você lê e no livro físico não está, que eu nunca esqueço: quem comenta o mal contribui para a sua expansão. É isso mesmo. E em Agenda Cristã de André Luiz, ele complementa: o mal não merece comentário em tempo algum. É por causa daquela passagem mal entendida, né? Não deixe que a mão direita veja o que a esquerda faça. Eu costumo dizer que isso impede o bem ser divulgado. A gente tem que divulgar o bem. Não precisamos divulgar quem faz o bem. Mas o bem tem que ser divulgado. Com certeza. Né? Seria muito mais fácil divulgar o bem, quem faz o bem, porque se eu valorizar o trigo, ele sufoca o joio. O joio vai transformar-se em trigo. Agora, se eu der ibope para o joio, ele vai matar o trigo. Se eu divulgar o mal, ele vai se alastrar. Agora, se eu divulgar o bem, como está no Evangelho, agora no Livro dos Espíritos, questão 932.
Por que os maus têm tanta influência sobre os bons? Porque os bons são tímidos. O dia que eles quiserem, eles dominarão. Eu quero. E estou tentando vivenciar o meu 1%. Você também quer? Já imaginou se nós fizermos uma multidão de pessoas que querem pensar no bem, sentir o bem, falar o bem e fazer o bem? Daqui a pouco a gente vira o jogo e o mundo de regeneração pode falar, já está em plena ação, em pleno exercício. É isso mesmo. Sebastião, muito agradecido pelas suas palavras, né, pelo esse bate-papo aqui, né, eu na minha pouca sabedoria, né, mas tentei chegar na sua qualidade aí de mestre e professor de almas, que nos abre o caminho para o nosso despertar deles. Sebastião, nosso sincero agradecimento e a prece para nós. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos orar. Como dissemos no início, a oração é a filha primeira da fé. A fé é a mãe de todas as virtudes. Então, neste instante, convido todos para criar a ambiência no plano mental de acordo com o que gostaria que tornasse realidade em nossas vidas, sem esquecer que o que fizermos em nosso mundo refletirá no entorno, alterando as paisagens da humanidade inteira. Inspirem com suavidade. Comece a imaginar o Cristo vindo de dentro para fora, da consciência para a mente, da mente para o coração e do coração para as mãos. Para que possamos personificá-lo no pensar, no sentir, no falar e no agir. Mais uma vez, inspirem com suavidade, imagine a água sendo magnetizada, tanto esta água que colocaste, quanto a água do lar, das ambiências, do bairro, da cidade, do estado, do planeta, de todo o cosmos. Visualize a humanidade vivendo em paz, no exercício pleno de solidariedade e de fraternidade entre os povos, como uma única família, um só rebanho, um só pastor. Que Jesus nos abençoe, que o Cristo, que é a sua essência macro, nos ilumine, que a força suprema do universo nos fecunde para o ideal do amor, da verdade e da justiça. Um grande abraço a todos, muita paz, muita luz. Até já. Namastê.